Nem sempre a gente consegue acertar, neste caso, particularmente eu, porque muitos de vocês apostaram demais no salto temporal, o time skip de 2 anos. Exatamente o que aconteceu. 2 anos se passaram desde que Percival partiu. Mas como eu havia explicado para vocês, um salto temporal tão longo assim, na minha visão, não era tão viável, que poderia ser preocupante caso acontecesse, pois parecia ser muito cedo para um time skip desse tamanho. A gente ainda estava no meio de um arco muito importante, o arco do submundo, onde a participação de Zeldris foi minimizada a um ponto que não fez muita diferença ele estar presente ou não, fora as outras questões que no fim acabaram se perdendo, como Behemoth, o portão para Camelot e os próprios Cavaleiros do Caos sobreviventes. E a longo prazo, grandes lacunas podem surgir na história, devido a um salto temporal que não foi planejado exatamente para este momento. Mas de fato, um salto temporal já era previsto para algum momento da história. Não, na verdade vários, pois a Guinevere já havia nos revelado isso lá no capítulo 87, quando ela cita alguns intervalos de tempo. Nos encontramos pela primeira vez aos seus 16 anos. Nos encontramos novamente em segredo em uma torre aos seus 18 anos. Salto temporal de 2 anos. Você me beija pela primeira vez aos 19 anos. Outro salto temporal de apenas 1 ano. Você faz seu nome como cavaleiro ao serviço do rei aos 23 anos. E por fim, o último salto temporal de 4 anos. Então esses saltos temporais já eram algo planejado pelo Nakaba, mas provavelmente não era para acontecer tão cedo assim. E o que também reforça muito essa ideia é esse comentário desse site, que é muito experiente e especializado nas magazines japonesas, analisando com maestria o comportamento dos mangás. E sobre o time skip, ele diz o seguinte: Mokushiroku no Yonkishi pegou as primeiras páginas coloridas para trazer mais informações do anime e celebrar sua segunda parte. Isso mostra duas coisas. Uma, que o anime realmente esperava impulsionar mais o mangá, obviamente, todo anime é para isso, mas com a vinda de uma parte 2 relativamente cedo, a história precisava talvez de mudanças, já que os leitores de Nanatsu no Taizai realmente não estão vindo. Ainda assim, é uma das séries que vende mais e não vão cancelar. Portanto, de fato, fica a impressão de que não era realmente o momento de um salto temporal como esse, principalmente se a gente analisar também os 2 primeiros capítulos dessa parte 2, onde se tem a luta entre Ban e Ironside, que narrativamente não é tão relevante, ficando a sensação de que essa luta, como a aparição do Ban, é puro fanservice, e teve e tem o principal intuito de chamar a atenção dos antigos leitores de Nanatsu no Taizai, de ampliar o seu público. E que aparentemente funcionou, pois esses 2 últimos capítulos tiveram um ótimo feedback, pois quem aí não queria rever os pecados novamente em ação, principalmente o Ban, que é um dos pecados que mais tem fãs. Eu fico preocupado com a história, como a narrativa irá seguir a partir de agora. Mas por outro lado, fico feliz por ter a introdução dos pecados novamente, e ansioso para ver como cada um evoluiu e como todos estão lidando com a partida do Percival. Inclusive, nós tivemos um flashback que nos mostra um Lancelot completamente arrasado, desmoronado. Até porque Percival foi de fato o primeiro grande amigo do Lancelot. A gente pôde ver como esse laço entre os dois foi criado e desenvolvido ao longo desse tempo. E com isso fica
questão: como isso irá afetar o Lancelot? A gente viu que logo após a morte de Percival, Lancelot sucumbiu à sua raiva e tirou a vida de Mortlac sem hesitação alguma. E se isso for somado às visões de Guinevere, toda essa raiva reprimida, a sensação de fracasso, podem acabar levando Lancelot a cair na escuridão. Ou será que as visões de Guinevere podem ser enganosas, indicar ser uma coisa, mas no fim ser outra, ou até mesmo elas podem ser alteradas, como já aconteceu? Será que Lancelot, mesmo cego pela raiva e com todo esse sentimento negativo, seria capaz de matar o próprio pai? Bom, aqui eu irei trazer algumas possibilidades do que essa visão e todo o contexto envolvendo Lancelot pode significar. E a nossa primeira possibilidade é justamente esse caminho mais doloroso e triste de aceitar. Lancelot sucumbe à sua raiva e tira a vida do seu próprio pai. Bem, essa possibilidade reflete literalmente a visão que a gente tem. Mas por que Lancelot faria isso? Bom, ao sucumbir à raiva, Lancelot estaria disposto a fazer de tudo para vingar Percival e tudo mais que foi tirado dele pelas ações de Arthur. No entanto, sabendo que Lancelot não estaria preparado nem no seu estado normal, Ban tentaria impedi-lo de avançar, numa tentativa de adentrar o Reino Eterno sozinho. E nesse momento, cego e sem controle emocional, Lancelot acabaria lutando contra seu pai, que não revidaria para não querer machucar seu próprio filho, mas isso iria acabar custando sua própria vida. E tudo só iria piorar quando Lancelot se desse conta do ato que cometeu. Segunda possibilidade: Lancelot é controlado pela Dama do Lago. Bom, essa segunda possibilidade foi comentada no nosso vídeo sobre a origem do poder mágico do Lancelot, onde eu teorizo que o Lancelot possa ter um contrato com a Dama do Lago. Em troca da liberdade da sua mestra, Lancelot aceitou receber o poder do lago para derrotar o Rei do Caos. E caso ele não cumprisse essa missão ou traísse a confiança da dama, ela por um breve momento, através dessa conexão, iria controlar as suas ações, os seus pensamentos, a sua vontade, e faria ele cometer um dos maiores pecados: tirar a vida de uma das pessoas que ele mais ama, que neste caso seria a vida do seu próprio pai. Terceira possibilidade: Lancelot do Reino Eterno tira a vida de Ban. Bom, essa terceira possibilidade foi muito comentada por vocês. Nós sabemos, que o Ban é o único dos pecados que pode entrar no Reino Eterno. E com isso em mente, é possível montar vários cenários onde Ban, por algum motivo, é obrigado a entrar no reino. Seja para seguir Lancelot, que resolveu entrar sozinho, ou porque aconteceu algo lá dentro que necessitou da sua entrada. No entanto, dentro do Reino Eterno, nós sabemos que existe um outro Lancelot, o Lancelot que a Jericó idealizou. Eu não creio que ele seja tão forte quanto o Lancelot original, mas se ele for minimamente parecido, isso pode confundir o Ban, que de guarda baixa pode acabar sendo ferido mortalmente. E algo que eu acredito que certamente irá acontecer é uma luta entre os dois Lancelot. Portanto, esse fake Lancelot tirar a vida ou ferir o Ban gravemente traria uma carga emotiva e bem dramática para o embate entre os dois. Quarta possibilidade: Ban morre, mas não pelas mãos de Lancelot. Bom, esse cenário talvez seja um dos que eu mais acredito que possa acontecer se a visão estiver correta e não for alterada. O momento que Lancelot surge com sua lança cheia de sangue e Ban caído sem vida, não seria porque Lancelot o atacou,
pois antes de Lancelot chegar, Ban estaria enfrentando algum inimigo, que inclusive pode ser o Lancelot fake ou até mesmo o próprio Rei do Caos, e que esse adversário seria o Executor, aquele que tiraria a vida de Ban. E Lancelot estaria bem próximo do local desse acontecimento, lutando contra vários outros inimigos para tentar alcançar seu pai. Mas ele acabaria chegando tarde demais, com a lança manchada de sangue dos inimigos que ele eliminou no caminho até chegar ali, onde ele se depararia com seu pai em seus últimos momentos de vida, resultando numa dolorosa e triste despedida. Mas claro, há uma pequena chance dessa visão não se concretizar e a possível morte do pecado da ganância não acontecer, seja pelas mãos do Lancelot ou de outra pessoa. Mas, como a própria Guinevere já disse, alterar uma visão já estabelecida do futuro tem grandes consequências. Portanto, se não for o Ban, pode ser outro pecado, pois assim como Nakaba finalizou repentinamente a parte 1 da história e iniciou a parte 2, já nos mostrando consequências dramáticas e preocupantes de um início de uma nova guerra, prometendo uma parte 2 muito mais intensa, já é um forte indicativo de que nós devemos se preparar para acontecimentos surpreendentes que irão mudar completamente o rumo da história. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse salto temporal e em qual dessas possibilidades vocês apostariam, ou se existe alguma outra possibilidade que não foi citada aqui no vídeo que você acredita que pode acontecer. Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!